Olha, quem não terminar de fazer a atividade até a hora de bater o sinal do recreio vai ficar sem recreio. Avisei, tá? Ó, quem terminar de fazer a atividade antes da hora de bater o recreio, antes do sinal do recreio, vai ganhar uma balinha, hein? Mas só quem terminar de fazer antes de bater o sinal do recreio. Quero ver quem vai terminar. Olha, gente, depois do recreio nós temos outra atividade para fazer. Então, é muito bom que vocês terminem essa logo antes do recreio, porque senão, depois do recreio, vocês vão ter ainda que terminar essa atividade e vai embolar com a outra. Vocês vão ficar confusos, né? Ou seja, um já vai estar fazendo outra atividade, o outro ainda vai estar terminando essa. Vocês entenderam? Então vamos, por favor, nos esforçar, vamos focar aí na atividade e todo mundo vamos terminar até a hora de bater o recreio, ok? Podemos fazer esse acordo? Pois é. 3 perguntas que não querem calar, né? A primeira delas, poder e ameaça tem alguma coisa a ver, né? Essas duas coisas podem andar juntas? Poder e interesse, e aí? Essas duas coisas podem andar juntas? E por fim, poder e argumento, o que uma coisa tem a ver com a outra, hein? Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico de número 27. Sim, e sempre lembrando, quem não assistiu os outros 26, vai lá no canal Sala dos Professores lá no YouTube e eles estão lá esperando por você. Vídeos curtos, rápidos, para aquele momento de reflexão pedagógica, os HTPCs da vida. Ok? Bom, o nosso Papo Pedagógico de hoje tem como tema formas de exercer o poder. E aí a perguntinha é, de que maneira você exerce o poder, hein, professor? Qual é a sua forma predileta de exercer o poder? Para falar desse assunto, eu vou pegar carona na ideia, né, nas teses, nas teorias de um grande sociólogo canadense chamado John Galbraith. Ele fez uma classificação de poder que eu gosto muito. Existem várias classificações, né? Eu estou optando pela classificação dele por algumas razões. A principal delas é que é uma classificação enxuta, né? Ele divide poder, as formas de exercer o poder em 3 maneiras diferentes, 3 tipos de poder que a gente pode exercer. Eu acho que isso é prático, né, para a gente discutir, tá bom? E a primeira forma que o John Galbraith diz, né, pelo tipo de poder que existe, é o tipo de poder mais antigo que o homem conhece, e que é o poder segundo ele, o poder da força, né? É o primeiro poder que o homem conheceu. Os mais fortes dominavam os mais fracos, né? Com o tempo, a força ganhou a ajuda de uma coisa chamada ameaça, uma coisa chamada punição, né? Então, qual é esse poder? Ele chama-se poder condigno. E como é que funciona o poder condigno? Que tem como elemento de funcionamento a punição, né? A força, a ameaça. É aquele poder que se estabelece quando o lado que exerce o poder, a pessoa que exerce o poder, ameaça de alguma forma o outro lado a ser controlado, né? O outro lado passivo do poder, com uma ameaça, exatamente como a gente falou da primeira vez, né? Quem não terminar as tarefas até a hora de bater o sinal do recreio, vai ficar sem recreio. Logo, olha como é que essa relação de poder se estabelece, essa relação condigna de poder, né? As crianças, os adolescentes, eles vão, digamos, concluir a tarefa, não tanto porque acham que é importante concluir a tarefa, mas porque eles não querem ficar sem recreio. Então, o poder condigno, ele sempre se estabelece com base nesse medo, né, nesse medo da punição, nesse medo do castigo, tá? Então, é um tipo de poder que pode ser usado em sala de aula? Poder pode. Dever ser usado é que é uma outra questão, né? O que eu tenho a dizer sobre o poder condigno, né, segundo John Galbraith, o poder mais antigo que o homem conhece, é que ele é um poder emergencial, né? Eu coloco ele num patamar de emergência. Eu não digo assim, jamais utilize o poder condigno, né? Jamais faça ameaça, jamais use o poder da punição. Porém, deixa isso para um momento de real necessidade, quando você não tem mais o que fazer, quando você não tem mais formas de poder para utilizar. Aí o poder condigno talvez ajude. E o porquê disso, né? A gente prestar atenção por 2 razões. Primeiro, que o poder condigno ele não conscientiza, ele é um poder de ação. Ele não é um poder de conscientização. Por que é um poder de ação? Porque ele faz acontecer rápido, né? Ó, se não fizer, vou te bater, acabou.
A criança viu o chinelo na mão, rapidinho ela vai e obedece. Então o poder condigno é muito usado por pais, mães e por professores. A gente sabe que a gente também utiliza bastante o poder condigno. E repito, podemos utilizar? Sim, podemos, mas conscientes, né, das fragilidades desse poder. Ele não conscientiza, ele é um poder de ação, um poder de emergência, ok? Uma segunda questão sobre o poder condigno é que se ele for usado com muita frequência, se você tiver uma postura condigna, né, muito frequente, ele vai perder a força, né? Ele vai perder a força. Ou seja, professor que muito ameaça, professor que só consegue as coisas através da ameaça, ele perde o poder junto aos alunos, né? Ele perde, porque é uma coisa um pouco complicada. O aluno ele vai perceber isso, né? Ele vai perceber, caramba, é sempre uma ameaça junto, né? Nunca tem o diálogo, nunca tem uma outra forma de exercício de poder. E como a forma condigna é uma forma de emergência, como a gente já falou, como é que eu vou ficar usando uma forma de emergência o tempo todo? Eu vou desgastar a minha relação de poder, se eu for condigno o tempo todo. O poder tende a se desgastar. E tem uma outra coisa a dizer sobre o poder condigno também. Ele só acontece na presença do elemento punitivo, punidor, do elemento que vai punir, né? É aquela velha história, quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Então, sabe aquela historinha? Se você é uma pessoa que usa, um professor que usa muito o poder condigno, não sai não, senão vão fazer a festa. Né? A gente tem que estar presente sempre para fazer o poder condigno verdadeiramente funcionar. Segundo tipo de poder que o John Galbraith diz que existe, né, e ele classifica também, é o poder compensatório. Segundo ele, foi o tipo de poder que nasceu junto com o advento da burguesia, junto com o advento, né, do capitalismo, do capital. Né? Alguns começaram a enriquecer, meios de produção, meios de trabalho, as classes sociais começaram a se formar, né? O dinheiro surgiu, né? Surgiu a questão do dinheiro, dos valores, e aí junto a tudo isso surgiu também o poder compensatório. Qual é a base de funcionamento do poder compensatório? Lembrando que a base de funcionamento do poder condigno é a ameaça, né? A punição. Né? A base de funcionamento do poder compensatório é a troca. É a troca. O segundo exemplo que eu dei logo no início do vídeo, né? Quem fizer as tarefas até a hora que o sinal do recreio tocar vai ganhar uma balinha, mas só quem fizer vai ganhar. É uma troca. Né? Obedeça-me, faça o que eu estou pedindo para você fazer, que você ganhe uma balinha. Agora, quem não fizer, não vai ganhar a balinha. É uma troca. O poder compensatório funciona? Funciona. Mas em que condições ele funciona? Se o lado, né, que tem que obedecer, né, o lado a ser controlado, se ele realmente tiver interesse naquilo que vai ser trocado. Né? Então é um poder que funciona na base do interesse. Uma balinha, por exemplo, pode interessar uma criança, mas não sei se interessa um jovem de 15, 16 anos. Então, se eu oferecer uma balinha numa turma de ensino médio, muito provavelmente eu estou fadado ao fracasso. Eu vou ter que procurar uma outra coisa que interesse mais a esses alunos, né, com média de idade aí de 15, 16 anos. O que pode interessá-los? Com certeza uma balinha não é um elemento de tanto interesse assim para essa faixa etária. Então, é um tipo de poder que funciona, porém tem uma coisa que a gente tem que saber sobre o poder compensatório. Ele vicia. Isso mesmo, ele vicia. Poder viciante. Se você começar a trocar tudo em sala de aula, o que vai acontecer é que o dia que você não tiver mais nada para trocar, você vai ter dificuldade de exercer o poder. Né? Isso sem contar que você vai começar a ouvir diversas vezes perguntas do tipo assim: tá, professora, hoje eu ganho o quê se eu fizer essa atividade? Não, você não ganha nada, você ganha aprendizagem. Então, para com isso. Então, se você utiliza muito o poder compensatório, ele é um tipo de poder que vicia. Mas de vez em quando eu posso usar? Claro. Tudo com parcimônia, né, pode ser usado e é válido sim. Principalmente quando tiver uma coisa de muito interesse. Aí você aproveita aquela ocasião, né, tem um passeio da escola, tem alguma coisa que causa muito interesse nos alunos, volta e meia a gente pode fazer uso sim do poder compensatório. Não podemos fazê-lo nosso poder diário, né, nosso poder cotidiano. A gente tem que ter realmente um certo cuidado. E o terceiro tipo, como eu disse, o Galbraith, ele classifica o poder em 3 tipos, né? Poder condigno, poder compensatório, e o terceiro tipo, poder condicionado. Esse é o único tipo de poder, segundo ele, verdadeiramente educativo. Né? Então o único poder que educa é o poder condicionado.
E qual é a base de funcionamento do poder condicionado? Lembrando, a base de funcionamento do poder condigno é a punição. A base de funcionamento do poder compensatório é a troca e o interesse, né? A base de funcionamento do poder condicionado é o convencimento. É o convencimento, né? Lembrando também dos exemplos que eu usei no início do vídeo, a terceira forma, né, que eu usei foi dizer para os alunos assim: olha, gente, depois do recreio, nós temos uma outra atividade para fazer. Se você não tiver terminado essa, vai acumular uma atividade e outra, vão ter alguns alunos que já vão estar na segunda, outros na primeira, vai embolar o meio de campo. Então, para isso não acontecer, vamos, por favor, focar nessa atividade e todo mundo terminar até a hora do recreio. Podemos fazer esse acordo? A atitude do professor nessa situação foi uma atitude de convencimento, né? Uma atitude de argumentação. O poder condicionado, ele funciona muito na base do argumento. Quem é que tem condições de exercer bem esse tipo de poder? Quem argumenta bem, né? Quem consegue argumentar bem. Com toda certeza, quem consegue argumentar bem exerce bem o poder condicionado, né, que é o poder do convencimento. E, segundo John Galbraith, é o tipo de poder que verdadeiramente educa. Por quê? Porque ele convence. Ele não precisa do elemento portador de poder o tempo todo presente. É aquele poder que fica. Mesmo na ausência do elemento que tem o poder o poder condicionado funciona. Tem coisas, por exemplo, que minha mãe me dizia, né, que ela me convenceu tanto, aquilo ficou tão registrado em mim, né, que hoje, mesmo na ausência dela, né, ela já não está mais aí, ela já faleceu, mas ela continua exercendo esse poder sobre mim, né? Ou seja, o convencimento é um tipo de poder educativo, né? Logo, em sala de aula, é o tipo de poder que a gente deve perseguir com maior empenho, né? Justificar, convencer, para que a gente não precise usar tanto nem o poder condigno, né, o poder da punição, nem o poder compensatório, que é o poder da troca, que, repito, podem ser usados, mas são poderes frágeis, são tipos de poderes que não conscientizam, e educar, acima de qualquer coisa, é conscientizar, né? Então, pensemos, a melhor distribuição para uso do poder na nossa sala de aula é sermos o máximo possível condicionados, né, argumentando, convencendo. Se preciso for, a gente pode ser um pouquinho compensatório, trocar um pouquinho, ou quem sabe, numa situação de emergência, sermos até condignos, né, lançando mão aí de alguma punição possível. Mas o ideal é que a gente reforce o poder condicionado, que é um poder que cansa, né, que argumentar cansa, e a gente anda meio estressado, entendo isso, né, também ando, mas a gente não pode esquecer que a forma de exercer o poder, ela é meio que definidora, né, do resultado final que a gente vai ter nesse relacionamento que a gente estabelece nas nossas salas de aula. Ok? Fez sentido para você? Se fez, se você gostou desse papo pedagógico, encaminhe o link aí para algum colega, algum professor, né, e convide-o a visitar também lá o canal Sala dos Professores e entrar aí nessa corrente de papos pedagógicos que a gente faz quinzenalmente, tá? Muito obrigado pela sua atenção, né, e até o próximo Papo Pedagógico.